você tem lá a cápsula, a agulha que você põe na Shell. Isso dá uma confusão, pessoal. Agulha, cápsula e Shell. E o que é Shell? Basta você pensar nos postos de gasolina. Qual que é a logomarca? É uma concha, né? Então Shell é isso. Shell é concha. Conforme prometido, nosso vídeo aí que você vai hoje... Vai sair. Você vai falar, né? Vai traduzir as palavras aí dos equipamentos de som, do reino, dos audiófilos, aí você vai traduzir para os nossos colegas do canal e para mim também, né? Maravilha. Você é o mestre em inglês e eu o aprendiz. Eu queria saber, Luiz, o seguinte, você disse que morou nos Estados Unidos. Sim, minha família morou nos Estados Unidos. Você aprendeu um pouco de inglês lá, já naturalmente, na conversação, é isso? Exatamente. Bom, eu sou professor, eu perdi a conta até, acho que o último cálculo que eu fiz era há 36 anos. Deve saber alguma coisinha de inglês, então? O meu histórico é interessante com o inglês, porque quando eu nasci, nós tínhamos em casa um tio Wally, hoje falecido, que era americano e ele era nosso vizinho. Em 1960, a década de 60, o inglês não era a língua mundial, era o francês. Tá? Então, assim, quando alguém falava inglês naquela época, as pessoas pensavam, fala inglês? Bacana. Pra quê? Para entender música, talvez, assim, não tinha utilidade, porque era o francês. Então, eu aprendi a falar inglês desde pequeno. Aí, com os meus 18 anos de idade, a totalidade dos meus 18 anos eu estive no estado de Ohio, na cidade de Butler. Você lecionou onde, assim? Eu comecei a lecionar, logo depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei a lecionar. Naquela época não tinha essa quantidade de escolas que existe hoje em dia, né? Você tinha um número limitado, eu dei aula em todas, né? Então dei aula na cultura inglesa, no CCA, na União Cultural Brasil-Estados Unidos, acho que hoje nem existe mais, não sei, Authentic, enfim, todas essas escolas. Depois eu passei a dar aula particulares, trabalhei muito em empresas, lecionei trabalhei muito na Rede Globo, dei aula para vários jornalistas, repórteres e até atrizes. Famosa aí, né? Dei aula para empresários, nossa, não conseguiria fazer para você uma lista, acho que eu ensinei inglês para umas 10 mil pessoas. Nossa. E eu continuo até hoje, mas num esquema diferente. Hoje em dia, Luiz, veja bem, o mundo mudou e eu estou querendo mudar junto com o mundo. Hoje eu estou dando aulas online. Eu só dava aula presencial, hoje eu estou dando aula online. Ou seja, aulas ao vivo comigo, com o professor, né? Direto. Que legal, mas antes da gente fazer as palavras aí, se a pessoa quiser aprender inglês com você, como é que ela te contata aí? Muito fácil, pode ser no Instagram, por exemplo, me acha no Instagram, professor Luiz Bronzatti. Aí não tem o vintage, professor Luiz Já Bronzatti. É outro segmento. É outro negócio. Professor, né? Luiz Bronzatti. Se quiser... Tem mais algum e-mail aí? Pode mandar uma mensagem no meu e-mail, se quiser, luizbronzatti@yahoo.com.br. Esse e-mail tá só para as aulas de inglês. Nós vamos colocar isso aí também. Legal. Embaixo aí no descritivo do vídeo. O pessoal Maravilha. quiser contratar, nada como ter um professor aí de categoria, né? Aulas, muito obrigado. 36 anos, né? E agora aulas via Skype. Legal, vamos começar então nossa proposta aí das palavras. Vamos lá, vamos ver se eu Vamos lá. posso ajudar alguma coisa. Se eu falar alguma coisa errada, você corrija aí, por favor. Maravilha. Como? Vamos começar. Receiver. Receiver, muito bem. E aí você vê escrito de 1000 formas diferentes, né, pessoal? Com dois S, cedilha. Receiver. Então, literalmente é o receptor. Existe o verbo to receive, que é receber. O que o receiver faz? Ele recebe as ondas de rádio. Por isso o nome receiver, receptor. E tuner? Tuner, né? Tuner é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Em inglês o verbo é to tune. O que é tune? É colocar na sintonia. No Brasil é interessante, o pessoal diz assim, quem gosta de envenenar o carro, fala, mandei tunar o carro. Né? Só que em inglês, se você falar isso, você não mandou envenenar o carro, você mandou o carro para uma revisão, para eles, ou seja, é colocar o carro na sintonia correta, no ajuste correto.
Então, tuner vem daí. É aquele que faz a sintonia, coloca na sintonia correta. Legal. Então, mas aí para nós a diferença de tuner e receiver... Para nós tem uma diferença no mundo audiofílico, né? O tuner, ele é só o receptor, ele não amplifica. E o receiver, ele recebe as ondas do rádio e tem um amplificador, normalmente estéreo, que vai funcionar como um amplificador mesmo. E amplifier? Amplifier. Muito simples também. Existe o verbo to amplify, que é como muito parecido no português, amplificar. Então, amplifier ou amplificador. Toda vez que você tem a terminação ER em verbos, você dá a pessoa que faz aquilo. Então, eu sou um teacher, porque to teach é lecionar. Então, teacher, o lecionador, o professor. Amplificador. E a diferença no nosso meio de amplificador para receiver é que... Amplificador para receiver? O amplificador, ele é um integrado que simplesmente amplifica. Você precisa jogar um sinal no amplificador para que ele possa tocar alguma coisa. E o receiver, ele também admite entradas, mas ele já tem o rádio embutido, ele já tem o tuner. Com rádio, amplificador com rádio. Amplificador com rádio. Acho que o pessoal está acompanhando aí. Turntable. Turntable. Interessante que na língua espanhola eles falam como no inglês. Turntable é uma mesa que gira. O que é a mesa no caso? É o prato. Em espanhol, toca-discos é mesa giratória. É a mesa que gira. Então a mesa se refere ao prato. Muito bom, vamos dar sequência aí. No toca-disco a gente tem aí mais que um sistema de tracionamento, né? Mas tem dois aí que pega, direct drive e belt drive. Muito bem. O drive, o verbo to drive, dirigir, dar tração. Então se você tem belt, que é uma cinta, uma correia, belt drive, é dirigido através de uma cinta, de uma correia. E o direct drive, o motor vai direto no prato. Direto no prato, né? E aí tem as vantagens e desvantagens de cada um, né? Tem o pessoal que só quer um time, né? Eu abraço todos, inclusive as polias, né? Eu tenho em casa, eu tenho tudo para ouvir também, não tem essa rejeição a nenhum. Tem inclusive toca-discos finíssimos com polia, o cara fala, nossa, que sistema antigo, primitivo, e tem inclusive pitch. Sim, né? Dual, por exemplo, né? E reject. Reject é também um verbo que é rejeitar. Então você terminou de ouvir a fita, você aperta o botão reject, ele rejeita a fita, ele expulsa a fita, expulsar. No toca-disco também tem reject, é quando você aciona e o braço... Você rejeita o braço de continuar no disco. Isso aí mesmo. Legal. Tem mais uma palavra que o pessoal aí é um pouco mais técnico, spindle. Spindle. Eu gosto muito de spindle porque eu sou apaixonado por vitrolas, as antigas, né? Normalmente se fala spindle pin, é o pininho do toca-disco quando você tem a troca de discos. Isso mais nas vitrolas antigas que você tinha, né? Mas o pessoal usa pro pino central também? O pino central também, spindle, é o spindle também. E speed select. Speed select, speed velocidade. To speed, existe o verbo to speed, correr. E select, seleção. Você seleciona a velocidade ali. Normalmente no toca-disco, 33, 45, 78. Exatamente. Né? E você tem lá a cápsula, a agulha que você põe na shell. Isso dá uma confusão, pessoal. Agulha, cápsula e shell. E o que é shell? Basta você pensar nos postos de gasolina. Qual que é a logomarca? É uma concha, né? Então shell é isso, shell é concha. O formato da cápsula, né? Você tem a cápsula e o shell, parece uma cápsula, parece a concha que cobre a cápsula. Exatamente. Perfeito. Então agora o pessoal sabe que a concha é a shell. Que leva a cápsula, que leva a agulha, né? Tem uma briga aí que o pessoal fala assim, os amigos dizem, eu comprei o shell. Ou será que é a shell? Quer dizer, não é nem a nem o, porque a palavra é em inglês, né? Então. Needle. Needle. Agulha. O toca-discos tem um needle, uma agulha, que vai ser de safira ou de diamante. Eu já vi gente dizendo o seguinte, eu quero comprar uma stylus pro meu toca-disco.
Aí você fala, tá, e você oferece uma agulha de uma marca diferente, o cara, não, mas eu não quero, eu quero a Stylus. Você fala, mas é uma Stylus. Quer dizer, a Stylus é uma agulha. É uma agulha específica. Né? Não é uma marca de modelo. É. E você vai ligar o aparelho lá, Power. Que o seu Júnior, saudoso seu Júnior, o Power. Power. O Power. Força, Power. É simplesmente força, então você conecta na força, na energia. Você oferece energia para o funcionamento. Né? E a história do high-end, hi-fi, o que é isso? Hoje em dia virou moda high-end. Né? Antigamente, nos anos 50, 60, eles trabalhavam muito com aparelhos valvulados que eles chamavam de hi-fi, high fidelity, alta fidelidade. Né? Então, hoje em dia, criaram esse termo high-end, quer dizer, é a mais alta tecnologia, a tecnologia final, o end, quer dizer, daqui não evolui mais, você está no máximo da tecnologia, high-end, é o final máximo. E aí tem todo um discurso sobre o que é e o que não é high-end, mas fica com uma outra, isso aí dá um vídeo sobre isso, né? Vamos deixar para lá. Vamos ficar só nas palavras hoje. Speaker. O verbo é to speak, falar. Como eu falei, você bota a terminação ER na palavra, você dá quem causa aquilo. Então, speaker vai ser um alto-falante ou uma caixa de som. Para você determinar, mas eu quero uma caixa de som, não um alto-falante. Então, é um speaker box. Caixa ou alto-falante. O americano, no geral, speaker é caixa de som, no geral, né? Dolby System. Dolby é uma empresa, na verdade. Ela nasceu na Inglaterra, mas foi criado por um americano. Isso eu imagino que nos anos 60. Acho que foi em meados dos anos 60. Então ele inventou nada mais do que um crossover. Né? O objetivo era tirar ruído do que naquela época era novidade, a fita cassete. Você não tinha fitas de cromo com uma qualidade melhor, era ferro, então dava muito chiado, então ele inventou esse crossover, que ele determinou como... Porque o nome desse criador, se eu não me engano, era Raymond Dolby, se eu não me engano. Então ele inventou esse cortador de chiados, depois ficou famosíssimo quando ele começou a trabalhar com cinema. Aí depois não só para cortar chiado, mas para trabalhar como um crossover, como nós conhecemos hoje em dia, né? Uma divisão de frequências melhor, tal. Fez muito sucesso e... Já aproveitando a palavra crossover, né? Literalmente, cross, cruzar, over, por cima. Então quando você tem um aparelho de crossover, você passa por cima de certas frequências que não são desejáveis. Reset é você zerar alguma coisa, é você colocar no nível zero. Então você vai lá no tape deck, aperta o botãozinho, o contador vai para o zero. Como é que chama o contador mesmo? Tape counter. Tape counter. Contador do tape. Então você reset o counter. Você reset your counter. Isso mesmo. Loudness. Loud é um adjetivo, é alto. Então, na sala de aula, o professor diz o seguinte, ele pede para ler um texto, então ele fala, please, speak loud, fale alto. Então, loudness é o aumentador, é o ganhador de frequências. Loudness. Muito bacana. Nos aparelhos funciona só em volume mais baixo, né? Exatamente. Ele se perde, né? Depois tem uma faixa de distorção. Né? Uma palavrinha mais antiga aí, que era muito usada hoje. Solid state, que literalmente significa um estado sólido. Fala estado, mas que diabo que é isso? Nada mais é do que componentes eletrônicos que são feitos normalmente a partir de cerâmica, então ele é sólido. Contrastava com as antigas válvulas, que eram um estado sólido. Bom. A ideia é essa. E no toca-disco, pessoal, o lift, né? O lift, tem uma alavanquinha bem escrita em inglês, né? Lift. É o verbo to lift.
que é erguer. É para isso que você usa a alavanquinha, lift, erguer o braço de toca-discos. Nos prédios antigos de São Paulo, né, você via a marca de elevadores Lift, que dominava nos anos 50 e 60, que era para te erguer. E seguindo então a sua teoria do ER, deveria ser lifter. Você era lifter. É levantador. Acho que quem inventou aí, quem traduziu... Se nós formos fabricar um toca-disco, nós vamos colocar o lifter. Tá certo? Exatamente. E forward. Forward, que no toca-fita parece um F, né? Ou seja, forward é ir para frente. Aí você tem FF, que é fast forward, é ir para frente rapidamente, fast, rápido. Para trás. E para trás, backwards. Ou rewind, tá na mesma. Vem mais rewind. Rebobinar. Rebobinar, né? Muito bem. Chegando ao fim quase, gente. Olha lá, treble. Treble. O que é diferente de trouble, já me perguntaram isso, né? Trouble, no more trouble, quer dizer, não tem mais problema, trouble. E treble, agudos, só isso. Simplesmente agudos. Contrasta com bass, bass baixo, quer dizer, nota grave, treble, notas altas. Graves e altos. E tem o mid-range. Mid-range, que seria o botãozinho que controla os médios. Range significa faixa. A faixa dos médios. Campo, né? O campo dos médios. Range, boa, né? boa. Campo, né? O campo dos médios, é isso mesmo. Mid-range. Com isso a gente terminou aqui, Luiz. Ó. Não vamos prolongar, porque senão o vídeo também fica muito cansativo. A gente fala sempre assim, né? Vamos tentar fazer um vídeo light, né? Que dá para o pessoal curtir, aprender, compartilhar com a gente aí. E quem tiver dúvidas, a gente vai até disponibilizar que o Luiz responda, né? Nós vamos deixar o contato dele aqui no fundo do vídeo, né? Na parte de baixo do vídeo. Você tem uma dúvida de inglês aí dos nossos equipamentos, olha, eu estou mexendo lá no motor, né? E não sei o que significa, né? Então, fique à vontade. Vai falar com o Luiz lá, né, nos contatos dele, e ele vai gentilmente ajudar vocês, como é hábito no meio nosso de som aí, as pessoas que trabalham com a gente são sempre muito prestativas, né? Você vê as pessoas, eu convido para a gente fazer uma entrevista, a pessoa é logo muito prestativa, põe tudo de lado, vem aqui. Confrades audiofílicos, né? Tem uma boa disposição em ajudar principalmente aqueles que estão iniciando aí nas atividades também. Luiz, muito obrigado. Prazer todo meu. Gente, Luiz Banzatti. Obrigado.